apesar das circunstâncias contrárias nos arrematar para as impossibilidades humanas, mas nós devemos continuar crendo que aquilo que Deus determinou a nosso respeito terá o seu fiel cumprimento. A Bíblia nos diz em Jó capítulo 42 e o versículo 2 o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esta é a garantia que nós temos, esta é a certeza que nós temos, é que para Deus tudo é possível. Aquilo que você está pensando, aquilo que você está buscando, aquilo que você está desejando, humanamente falando, é difícil para você. Pode até ser impossível para você, mas se está de acordo com o plano de Deus, se está de acordo com o planejamento de Deus, pode ficar tranquila, tranquilo, porque Deus vai fazer. Porque nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Aquilo que Deus tem prescrito, determinado a teu respeito, pode se levantar quem for, mas Deus cumprirá aquilo que tem prescrito a teu respeito. Os pensamentos de Deus a teu respeito não serão os teus adversários, os contrários, que irão impedir o cumprimento da promessa de Deus em tua vida. Basta tão somente você confiar em Deus, basta tão somente você se deleitar em Deus, descansar em Deus, tranquilizar, aquietar o teu coração, tira toda a preocupação da tua mente e do teu pensamento, confia no Senhor. Por quê? Porque está dizendo a palavra: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Teu projeto, os teus planos não serão frustrados. O nosso comentário, eu convido a todos os irmãos, as queridas irmãs, a pensar conosco a respeito de um problema que vem acontecendo no meio do povo de Deus, e isto me preocupa. O que é, irmão Francisco? É a desunião no meio do povo de Deus. Desunião essa que a qualquer custo deve ser eliminada, porque a igreja é de Cristo e não dos seres humanos. E a desunião tem trazido muitas rinchas, a desunião tem trazido muitas divisões. Muitas pessoas se acham importantes e ficam pisando os menos favorecidos. Muita gente se acha o tal a ponto de desprezar aquele que simplesmente é humilde. A questão hierárquica da igreja tem trazido muitos problemas, muita desunião no meio do povo de Deus. E não é de hoje esse problema. Quando os filhos de Israel voltaram do cativeiro, estava acontecendo isso, os mais ricos oprimindo os mais pobres. Neemias capítulo 5, do versículo de número 6 ao 12, diz assim: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci, disse Neemias. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoqueis contra eles um grande ajuntamento? Disse-lhes, pois, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis os vossos irmãos, para que sejam vendidos a vós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos menos favorecidos, por causa do opróbrio que tem acontecido? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro, emprestamos e o trigo, demos de mão a estes empréstimos, restituir-lhes hoje
vos peço as vossas terras, as vossas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Então responderam, restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar, segundo eles haviam prometido. O que estava acontecendo? A desunião entre os judeus no tempo de Neemias era justamente uma grande injustiça social. Enquanto uns estavam em posição de privilégios, ricos, outros haviam se tornado extremamente pobres e servos dos mais privilegiados, se nós observarmos criteriosamente nos dias atuais. A coisa não é diferente. Entre aqueles que voltaram do cativeiro babilônico, formou-se uma sociedade de classe, em que os menos privilegiados chegavam a se tornar escravos dos mais abastados, eram humilhados, desprezados, tratados com menosprezo, e não havia igualdade entre o povo de Deus. Os que estavam em melhor posição não exerciam um amor fraternal para com os mais humildes. Desta forma, os mais privilegiados pecavam contra os seus irmãos, não lhe dando o seu devido valor. É preciso pensar que nós somos irmãos. Os judeus mais privilegiados demonstravam uma atitude de dureza contra os seus irmãos que mais sofriam. Tudo isso contra a palavra de Deus, que nos ensina de que devemos levar as cargas uns dos outros e praticar o amor fraternal. Os mais ricos e privilegiados se achavam mais importantes do que os outros. Com suas influências, de todas as maneiras, procuravam dominar os mais pobres, e os que eram mais poderosos mantinham o controle sobre tudo. Eu fico pensando, até que ponto os homens são astutos, pela sua malícia, chega ao topo do monte e de lá tentam controlar a vida dos outros? O caso é mais sério do que possamos imaginar. O povo de Deus, na época de Neemias, estavam divididos entre os que dominavam e os que eram servos dos mais poderosos. Será que isso deve acontecer no meio do povo de Deus? O interessante é que Neemias percebeu o grande mal que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Neemias era curioso e corajoso, ao ponto de denunciar esta maldade dos mais privilegiados contra os mais pobres do povo. Neemias, ele não ficou calado. Ele falou a respeito das indiferenças. Agora eu pergunto, será que Deus aceita de que os mais poderosos dominem ao seu bel prazer os menos favorecidos? Será que Deus aceita que uns sejam mais importantes do que os outros? Pensemos a este respeito. Neemias viu que o povo de Deus estava desunido. E por incrível que pareça, a causa da desunião era a questão de posições, dos privilégios, da hierarquia. Uns se achavam mais fortes do que os outros. Pela palavra de Deus, nós aprendemos de que o que deve prevalecer no nosso meio é a união. No caso dos judeus, eles eram o mesmo povo, confessavam uma mesma fé, adoravam o mesmo Deus. E então, para que tanta indiferença? Uns querendo dominar os outros? Assim deve ser na igreja de Cristo. Todos somos participantes do novo nascimento. Na igreja não deve ter ninguém melhor, nem mais importante do que o outro, porque Cristo Jesus derrubou a parede de separação. Devemos ser um em Cristo Jesus. Todos fazemos parte de uma mesma família, a família divina. Somos o povo de Deus.
Cristo deseja que haja uma verdadeira unidade entre todos nós. Isso significa dizer que o Senhor não aceita a divisão de classes, uns mais privilegiados do que os outros. Deus não faz acepção de pessoas. Quem é que não falha? Quem é que não erra por palavras ou por pensamentos e ações? Ninguém é melhor do que os outros. Ninguém é mais santo do que os outros. Cristo nos deixou o ensino de que no meio do seu povo é diferente do mundo. No mundo uns dominam os outros, como bem desejam. Mas todos nós somos servos. Todos nós somos servos. E nada mais. Quem é mais elevado se torna muitas vezes um Deus. Olha, o crente vive cercado de pessoas contradizentes na sua família, no seu trabalho, na sociedade. E ele precisa de ver no meio do povo de Deus a união. Todos como uma mesma estrutura, todos sendo amigos, irmãos, companheiros que se ajudam uns aos outros mutuamente. A desunião é caracterizada pelo espírito de grandeza dos que se acham mais importantes do que os outros. O sistema hierárquico é um solo fértil para as causas da inimizade, das rinchas, das desavenças. Finalizo dizendo, lamentavelmente, infelizmente, o partidarismo tem tomado posição de destaque no meio do povo de Deus. A ganância pelo poder tem se debatido no meio da igreja e tem trazido a desunião. Essa desunião tem produzido seus frutos maléficos com a falta da verdadeira união, da humildade, da mansidão. Fulano diz que é humilde e vive dominando os outros ao seu bel prazer. Será que agrada a Deus a desunião? Fulano, ciclano, se achando melhor do que os outros? Será que isso deve acontecer no meio do povo de Deus? Somos irmãos ou não? Somos todos servos ou não? Fica para a nossa reflexão este assunto, este comentário, a desunião no meio do povo de Deus.